existem coisas muito simples que você pode fazer para engravidar de forma mais saudável. Então, se você pretende engravidar, fica aqui nesse vídeo e acompanhe essas dicas comigo. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou fisioterapeuta e aqui no canal eu trago dicas sobre saúde e ensino mulheres a serem mães mais fortes e mais saudáveis. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu fiz para me preparar para esta gestação. Eu estou com 21 semanas hoje, ainda não sei o sexo do bebê, mas saberei em breve e venho contar aqui para vocês. Eu me casei em outubro de 2025, no ano passado, e desde antes do casamento nós já sabíamos que queríamos engravidar assim que fosse possível, né? E por isso, então, eu resolvi me preparar para esse momento. A primeira coisa que eu fiz foi procurar uma médica, né, uma ginecologista, e fazer exames básicos de saúde. Eu já vinha tendo alguns sintomas, assim, de muito cansaço, muita fadiga, estava com uma rotina de trabalho muito exaustiva, eu sabia que tinha relação com isso, mas também imaginava que pudesse estar faltando alguma vitamina, algo pudesse estar desajustado no meu organismo. Então, por isso, eu fiz esses exames. Nem foi com tanta antecedência assim, poderia ter sido antes. Mas em meados de setembro, final de setembro, eu procurei uma ginecologista para fazer esses exames básicos. E ela foi muito atenciosa e muito certeira assim, nos exames que ela me pediu, que foram exames básicos, como hemograma completo, exames da glicose, exames infectológicos, né, que mostram se você já teve alguma contaminação, doença infecciosa, né, ou sexualmente transmissível. E além disso, um dos exames mais importantes que eu fiz nesta fase foi o exame da tireoide. Muitas pessoas não sabem, mas a função da sua tireoide influencia muito no processo de gestação. E graças a Deus isso não repercutiu no meu organismo ao ponto de me trazer essa dificuldade para engravidar. Em dezembro eu retornei na médica, ela já iniciou com o uso da medicação para tireoide e eu também fiz alguns ajustes na minha dieta que eu fui observando que poderiam influenciar nessa questão. Então, com o resultado desses exames em mãos, eu já comecei a fazer o uso de vitamina B12, ferro, vitamina D, porque estavam baixas, não estavam assim naquele nível de desnutrição, anemia, etc., mas poderiam melhorar, porque para uma gestação é interessante que você esteja com esses níveis de vitaminas um pouco mais alto, porque durante a gestação o consumo disso tudo é muito grande. Então, para você não chegar lá na metade da sua gestação, no final da sua gestação, com uma deficiência muito grande, com anemia grave, é interessante você já começar a suplementação antes, para você ir mantendo durante a gestação. E assim eu fiz, eu tomei durante uns 2 ou 3 meses antes de engravidar, e logo depois, né, eu descobri a gestação e já estava fazendo uso também do metilfolato, que é um outro suplemento muito importante que você pode iniciar antes da gestação e manter também durante toda a gestação, que tem um efeito importantíssimo no desenvolvimento, né, nas funções neurológicas do bebê. Além, então, dos exames, medicações, suplementos básicos que você pode e deve fazer antes de engravidar, é observar como está o seu peso. Se você está acima do peso, é muito interessante que você perca um pouco de peso antes da gestação, porque nós vamos ganhar muito peso. Eu estou com 21 semanas e já ganhei quase 7 quilos, né? Mesmo mantendo uma alimentação saudável, e tenho ainda muito tempo pela frente, imagino que eu vou ganhar mais peso ainda, né? Então, não é interessante engravidar já estando acima do peso. Isso pode favorecer, inclusive, diabetes gestacional, você vai ficar ainda mais cansada, você vai ter ainda menos disposição. Como eu disse, tudo piora durante a gestação. Então, se você já está com um estado de saúde não tão legal, isso vai piorar. Então, busque estratégias para perder peso antes de engravidar, seja fazendo dieta, acompanhamento nutricional, aumentando o seu gasto calórico com atividade física, mas busque os meios para perder esse excesso de peso antes da sua gestação. Isso vai ser muito importante tanto para você quanto para o seu bebê. A terceira coisa é melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório. Então, mesmo que você já faça atividade física, talvez você não dê tanta atenção para essa parte aeróbica, cardiorrespiratória, é interessante que você comece já a ganhar esse melhor condicionamento, porque durante a gestação nós temos muita dificuldade cardiorrespiratória. O aumento do sangue, o volume sanguíneo, ele aumenta muito, isso te deixa mais cansado, te deixa mais ofegante. Desde o primeiro trimestre, pode acontecer. Comigo, eu observei isso muito rápido, a sensação de ficar ofegante para subir uma escada, para andar a pé,
foi muito rápido, muito nítido e logo eu já comecei, né, a fazer esse treino de resistência aeróbica para melhorar o meu condicionamento. Em quarto lugar, você deve rever os seus hábitos alimentares. Além do que já é sabido por todo mundo, né, sobre o uso de bebida alcoólica, cigarros, eu espero que ninguém tenha dúvida de que isso é muito prejudicial para o bebê. Já é prejudicial para qualquer pessoa, imagina durante uma gestação. Então, fora isso, você deve rever os seus hábitos diários de alimentação. Uma das coisas que eu já não consumia muito, mas se você faz o consumo desses alimentos com regularidade, é interessante que você suspenda, diminua o máximo possível no que diz respeito a açúcar, alimentos industrializados, refrigerantes, muitas coisas gordurosas. E dependendo do seu organismo, de como o seu organismo funciona, pode ser interessante, inclusive, né, o consumo da lactose e do glúten. Eu sei que isso é polêmico, que muitas pessoas dizem que se você não é intolerante, você não precisa parar de consumir, mas eu observo em mim, por exemplo, que quando eu estou fazendo uso frequente desses alimentos, eu fico muito mais susceptível, né, a alergias, a dores, a coisas que não aparecem normalmente. Então eu já também restringia, não é que eu não consumo de forma nenhuma, mas eu deixo só para os momentos assim de lazer, quando eu estou em uma comemoração com os amigos e etc. Não é algo que eu trago para dentro da minha casa assim com frequência, que faz parte da minha alimentação diária. E em quinto lugar, você também precisa ficar atenta ao uso de medicamentos. Durante a gestação a gente não pode tomar quase nenhum medicamento, a não ser com liberação médica. Então, por exemplo, remédio para dor de cabeça, tem pessoas que é viciada, né, em remédios para dor de cabeça, para alergia, por qualquer motivo está tomando uma medicação. Então você também deve suspender isso, né, de forma segura. É claro que se você tem uma doença, uma condição de saúde que exija o uso dessa medicação, você vai conversar com o seu médico e ele vai te orientar da melhor forma possível. Mas eu estou me referindo àqueles remédios que a gente toma por conta própria, sabe, no dia a dia, por uma dor de cabeça, eu estou espirrando, estou com alergia, vou ali tomar um antialérgico. Não, você não pode fazer isso sem consultar o seu médico. E é interessante você já ter esse hábito desde antes de engravidar, porque a gente não descobre a gestação no dia que a gente fica grávida, né? A gente vai descobrir pelo menos umas 3 semanas depois. Então é interessante você já suspender esse hábito anteriormente. Então, essas são uma das coisas que eu fiz e acho muito importante que você também faça, se você está pretendendo engravidar. Eu vejo que isso fez muita diferença na minha gestação. E é claro que ninguém é perfeito, uma coisa ou outra a gente vai acabar abrindo mão, vai acabar falhando um momento ou outro, mas o mais importante é você estar, né, consciente e fazendo o seu máximo possível para dar o melhor de você para o seu bebê, para esse momento que é tão importante nas nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comente aqui o que você tem feito para se preparar para a sua gestação. Um abraço e até o próximo vídeo.